Esse é o problema mais difícil que eu já vi do LeetCode, e é muito absurdo que ele seja classificado como médio. Eu vou te mostrar como resolver ele hoje, e eu vou te mostrar porque que definitivamente não é um médio de forma alguma. O problema parece bem simples, e a gente consegue surgir de cabeça com uma solução bem simples para ele se a gente ignorar um pequeno detalhe. O que a gente precisa fazer? Nos é dado um array com vários números. Nesse array, a gente precisa encontrar o único número que aparece uma só vez, e todos os outros números vão aparecer pelo menos 3 vezes. Não pelo menos, sempre 3 vezes. A gente pode fazer uma solução muito fácil, que é: a gente cria um dictionary para contar o número de vezes que cada número apareceu. Então aqui, numCount inicializa um dicionário. Aí, a gente itera todos os números. Se o número já estiver dentro do dicionário, a gente adiciona a contagem a 1. Se o número não estiver dentro do dicionário, a gente inicializa ele no dicionário e adiciona a contagem 1. E aí, depois, a gente poderia só iterar o nosso dicionário aqui, num segundo for. E se o número estiver presente com a contagem 1, quer dizer, só apareceu uma vez, né? Porque se tivesse aparecido mais vezes, ele teria adicionado mais um aqui. Retorna o número. Essa solução aqui vai resolver o problema. Ela vai funcionar. Eu dei submit e ela funcionou aqui perfeitamente. Mas ela quebrou o problema. Ela ignorou uma parte da descrição do problema, que é: a gente precisa usar espaço constante na memória. O que significa espaço constante na memória? Significa que, independente do nums que a gente vai receber, independente de quantas variáveis tiver aqui dentro, se é 1, 2, 20, 300, 3 milhões, a quantidade de memória que a gente tem que alocar não pode depender do tamanho do nums. Acontece que a nossa implementação aqui usando um dictionary, um hash set, vai fazer com que o tamanho de memória que a gente aloque dependa necessariamente do tamanho do nosso input. Isso não é espaço constante, isso não é O de 1, isso é O de n. O problema é que a gente resolva em memória O de 1. E essa é a parte do problema que é quase impossível. Na verdade, não é quase impossível, só que se você nunca viu isso daqui antes, eu acho que é quase impossível pensar nessa solução. Vamos pegar esse array aqui e vamos dar uma estudada nele. A gente tem isso daqui, a gente precisa alocar algo na memória que não pode escalar com o tamanho desse array. Ou seja, uma lista não vai funcionar, um set não vai funcionar, um hashmap não vai funcionar. A gente meio que tem que alocar um número fixo de variáveis para solucionar o problema sem quebrar a premissa do problema. Mas esse aqui é o single number 2. Eu vou, na verdade, puxar o single number 1, porque a solução do 1 nos dá uma dica de como resolver o 2. Então vamos primeiro solucionar o single number 1, para depois a gente entender como soluciona o 2. O single number 1, eu já expliquei aqui no canal, ele funciona com XOR. A gente vai pegar todos esses números, a gente vai fazer um XOR em todos esses números, armazenar esse XOR numa única variável, e isso aí vai nos dizer qual número apareceu só uma vez. Só que essa solução, ela depende que os números apareçam em pares. Então, por exemplo, a solução de XOR vai funcionar com um array assim, que tem o 2 aparecendo 2 vezes, o 1 aparecendo 2 vezes e o 4 aparecendo uma vez só. Deixa eu mostrar aqui no Python, a gente pode inicializar um count como sendo 0, para guardar o nosso XOR. Aí a gente dá count, XOR igual a 2. O que o XOR vai fazer é armazenar o 2 aqui. Só que se eu der count XOR igual a 2 de novo, ele vai zerar o 2. Porque o XOR faz isso nos bits. Eu já expliquei XOR aqui no canal também. Mas basicamente, XOR é uma porta lógica, que se tiver 1 de um lado, 1 do outro vai resultar em 0. Se tiver 0 de um lado, 0 do outro vai resultar em 0 também. E se tiver 1 de um lado e 0 do outro, aí resulta em 1. Em outras palavras, o que o XOR faz? Qualquer número XOR 0 resulta nele mesmo. Qualquer número XOR ele mesmo resulta em 0. É por isso que a gente tem esse comportamento de quando eu pego qualquer número, por exemplo, se eu dou um 4 XOR 2, eu vou ter o 6. E se eu der um 6 XOR 2 de novo, eu vou ter um 4. Ou seja, você pode pegar qualquer número, por exemplo, 333, dar um XOR com 2, vai resultar em alguma outra coisa. E se eu pegar essa outra coisa, né, 335, e der um XOR 2 de novo, vai voltar a ser o 333. É por isso que se eu pegar isso daqui, e eu der XOR em todos esses números sequencialmente, eu vou ter uma garantia de que o número que restou é o que aparece só uma vez. Todos os que aparecem 2 vezes são zerados, por causa dessa propriedadezinha aqui do XOR que eu mostrei. A solução que eu usei nesse problema aqui foi bastante elegante, foi um reduce com XOR em nums, só que pra gente não precisar ver o que o reduce está fazendo, ele está fazendo basicamente isso daqui. Ele inicializa uma variável chamada XOR. Para cada número, ele vai dar XOR nessa variável com o número. Ou seja, imagina que aqui tenha o 333. Quando a gente der um XOR com 2, aqui vai virar um 335. Quando der XOR com 2 de novo, vai voltar a ser o 333. Por que isso daqui funciona? Porque ela vai começar sendo 0. Aqui a gente tem um exemplo, né? Vai dar 0 XOR 2 vai dar 2.
2 shor 2 vai dar 0, 0 shor 1 vai dar 1. O shor vai armazenar a variável que a gente tem que retornar. Isso é como soluciona o problema single number, quando os números vêm sempre em pares. Agora a gente pode voltar para o nosso problema de fusão, que é quando eles não vêm em pares, mas eles vêm em 3. A gente tem aqui o 2 que aparece 3 vezes e o 3 que aparece uma vez só. A gente entendeu como é que usa o shor para eliminar os duplicados, só que agora a gente precisa eliminar os triplicados. E o shor não vai funcionar para isso. Porque, de novo, eu tenho o nosso count aqui e o nosso count está em 0. Se eu der um count shor igual a 3, eu vou ter o meu count sendo 3. Se eu der um count shor igual a 3 de novo, eu vou ter um count 0. E se eu der um count shor igual a 3 pela terceira vez, eu vou ter o meu 3 de novo. Eu eliminei o 3 e eu botei ele de novo. Eu não podia fazer isso. Os números que aparecem 3 vezes não podem aparecer para ser retornados. Eu quero retornar só aquele único número que só aparece uma vez. Então, essa soluçãozinha com shor não funciona só assim. Mas pensa comigo que tem algo aqui, né? A gente consegue marcar se ele apareceu uma vez. Será que teria como marcar se um número apareceu 2 vezes? E aí, quando ele aparecer 3, a gente meio que zera ele? Será que a gente não pode ter o count e o count 2? Aí primeiro a gente vê se o número tá no count, depois a gente vê se tá no count 2, e aí se estiver nos dois a gente zera. E a solução de fato é por aqui. Mas ela é muito, muito difícil de enxergar, é muito difícil de entender. A nossa solução para esse problema, ela vai usar shor, ela vai usar duas variáveis, ones e twos, e essas duas variáveis vão meio que fazer o papel de traquear quais bits que já apareceram. Porque vamos trocar isso aqui para bits pra gente enxergar um pouco melhor. 2 é 1, 0, 2 aqui é 1, 0 de novo, 3 é 1, 1, 0, e 2 é 10. O que eu quero fazer aqui? Eu quero, aqui no ones, traquear todos os bits que apareceram uma vez. Então, eu vou percorrer o meu primeiro aqui. Vamos botar uma setinha para marcar onde a gente tá. A gente tá nesse 10. No primeiro passo, eu joguei o 10 lá pro ones. No caso, o 10 é o 2, né? A gente só converteu ele em binário. Aí, eu ando mais uma. O que eu quero fazer aqui nesse segundo passo? Eu quero tirar o 10 daqui. Então, fazer 10 shor com 10. E eu quero fazer um 0 shor com 10 aqui embaixo, porque eu quero tirar o 10 de cima e jogar o 10 para baixo. Aqui em cima a gente vai ter 0 no ones e embaixo a gente vai ter 10 no twos. Depois, idealmente, eu queria ter um 110 aqui no ones quando chegar aqui, como apareceu só uma vez. E aí, quando eu chegar aqui no twos, eu queria zerar isso daqui. Só que dessa forma, como eu mostrei, ainda não ficou claro como que a gente vai fazer isso. Mas vamos primeiro esquecer esse 110, esquece ele, e tudo que eu quero fazer aqui é contar se eu vi um número uma ou duas vezes. Vamos só fazer isso. Então, se eu vi ele uma vez, é pra ele estar aqui, né? Pro nosso 10 tá aqui, no caso 2. Se eu ver duas vezes, é pra ele estar aqui e não tá aqui. E se eu vi 3 vezes, é pra estar zerado. É pra estar tudo zero. Como que a gente consegue fazer só isso e mais nada? Primeiro, vamos voltar pro nosso códigozinho do shor, que vê se um número aparece uma ou duas vezes. Isso aqui, eu tenho a variável ones, e pra cada número no array, pra cada 2 aqui nesse array, eu tô fazendo shor em ones com o 2. O que isso vai resultar? Isso aqui vai ficar flipando o ones de 0 para 2, de 2 para 0. Se eu der um run and debug aqui, pra gente ver o debugging acontecendo, eu tenho aqui, ó, no primeiro número que a gente tá, o ones tá em 0, aí eu dei um shor com 2, flipei para 2, eu dei um shor com 2 de novo, flipei ele para 0, eu dei um shor com 2 de novo, flipei ele para 2. Bacana, a gente conseguiu ver se o 2 aparece em pares, a gente conseguiu ver se ele aparece uma vez ou duas vezes, ou 0 vezes. A gente não conseguiu ver se ele aparece 3 vezes ainda, ou mais. Então, enfim, tudo que a gente sabe é que é se ele aparece uma vez. Se a gente tiver um choose, talvez tenha como traquear se ele aparece mais vezes. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. A gente pode ver se o número já tá inteiro dentro de ones. Porque, como a gente faz isso? Se a gente der o ones bitwise OR, o próprio número. Então, por exemplo, se aqui no ones eu tenho o número 10 e no i eu tenho o número 10 também, se o ones bitwise end i for igual ao próprio ones, ou seja, se o i está dentro de ones, eu posso então fazer choose shor igual a i e o ones shor igual a i. Porque o que eu estou fazendo aqui? Se o número já estiver compreendido dentro de ones, eu estou jogando ele no choose e eu estou zerando ele do ones. E aí, só caso contrário, eu vou executar isso daqui. Eu vou fazer ones shor igual i. Se a gente rodar, isso aqui vai resolver o nosso problema em partes. Porque, ó, no primeiro 2, ele vai adicionar o 2 ao ones. Adicionou o 2 ao ones.
No segundo 2, ele vai remover o 2 de ones e ele vai adicionar o 2 ao choose. Adicionar o choose, remover o do ones. E no terceiro, aí ele vai adicionar o ones de novo. A gente viu que ele apareceu 2 vezes e ele apareceu uma vez depois. A lógica tá chegando lá. Porque aqui a gente meio que tem o número de vezes que ele apareceu, né? Ele apareceu 2 vezes e ele apareceu uma vez. Tá quase lá a lógica. A gente tá com um certo problema aqui, que é ele tá readicionando o 2 aqui. Porque quando a gente chega na situação aqui, que a gente tem o 2 no choose, só que ele não tá no ones, a gente não quereria readicionar ele aqui de novo. Então, como é que a gente pode solucionar esse problema dele tá adicionando 2 aqui de novo? Aqui, na verdade, o que a gente iria querer fazer é zerar o 2, tanto do choose quanto do ones, porque no momento que ele apareceu 3 vezes, a gente pode ignorar ele. O problema nos dá que se um número aparece 3 vezes, acabou. Ele só vai aparecer 3, não vai aparecer mais do que 3. Então aqui, em teoria, a gente poderia tirar o 2 tanto do ones quanto do choose. Como que a gente faz para não adicionar ele no ones? Para não adicionar no ones, a gente pode só fazer esse shor aqui, só que ele tem que fazer um shor desde que não esteja no 2. Desde que não esteja. End, not, choose. Por que end, not, choose? Ele vai fazer um shor, ele vai fazer um end e vai fazer um not. Isso é bastante complexo. Vamos ver isso aí em operação. Vamos imaginar que no nosso choose a gente tem o 2 e no nosso ones a gente tem o 0. Então a gente vai fazer 0, shor 2. 0 shor 2 daria 2. Só que a gente vai fazer 0 shor 2 e o que daria not 2? Not 2 dá menos 3, que na verdade é o complemento do 2. Se a gente der 0 shor 2, end not 2, ou end menos 3, a gente vai ter o próprio 0. Tá, mas se não fosse o 2, se fosse o 1 aqui, por exemplo, aí a gente vai ter o 2. Esse end not, ele vai estar meio que adicionando o 2 e subtraindo o 2 apenas se o 2 estiver presente. É um pouco complicado de entender, mas essa operação aqui só vai adicionar o número ao ones se o número não estiver presente em choose. Então vamos dar um run and debug. Aqui a gente adicionou no ones, adicionamos no choose, removemos do ones, e agora a gente vai adicionar ao ones novamente apenas se não estiver presente em choose. E ao que tudo indica, a nossa solução aqui funcionou. Se a gente rodar ela com isso aqui, tirar os breakpoints, vou dar play, e ela retornou o número 1. Não era para retornar o número 1, era para retornar o número 3. Qual que foi o problema da nossa solução agora? Porque se a gente tiver essa lista aqui, o problema da nossa solução é que quando chegar lá no 3, ele vai fazer isso daqui. Ele vai fazer 0, short 3, end not 2. Isso aqui não resulta em 3, isso aqui resulta em 1, porque ele meio que subtraiu o 2 do 3. Então, não deu muito certo ainda. Falta alguma coisa. O nosso problema é que a gente não zerou o 2 do choose aqui. Porque se isso aqui tivesse 0, teria dado certo. Só que a gente não zerou o choose. Então, ao invés de fazer tudo isso daqui, a gente vai precisar fazer um approach um pouco diferente. Essa parte aqui do código, ela tá certa. Ela tá fazendo uma contagem de bits e ela tá adicionando no ones apenas se o número não tiver em choose. Só que, e se a gente fizer essa mesma coisa com o choose? Se a gente fizer o choose é igual a choose shorty and not ones. O que vai acontecer? Na primeira passada, esse ones aqui vai virar 2. Na segunda passada, a gente vai ter um 2 aqui, um 0 aqui e um 2 aqui. Como a gente viu antes, o choose vai continuar sendo 0. Vamos ver o que vai acontecer passo a passo. Eu vou jogar sei lá, qualquer coisa aqui embaixo, só para conseguir colocar um breakpoint, e vamos dar um run and debug. Na primeira passada, a gente adicionou 2 ao ones, e o nosso choose vai executar essa operação aqui. Esse ones está em 2, esse i aqui está em 2 também, e isso aqui nesse momento está em 0. 0 short 2 e not 2 a gente viu que vai continuar sendo 0. Agora, na segunda passada isso vai mudar, porque essa parte aqui vai zerar o ones, porque a gente vai estar fazendo 2 short com 2 and not 0. Aqui no Python, 2 short com 2 and not 0 vai dar 0. A gente vai estar zerando o ones e adicionando o número ao choose. Zeramos o ones, adicionamos ele ao choose, e na terceira passada, aqui, ele não vai adicionar o número ao ones, porque o que a gente vai ter aqui? O nosso ones vale 0, o nosso choose vale 2. Então ele vai fazer isso daqui. 2 short com 0 and not 2. O ones vai continuar sendo 0. É aqui que está a resolução do problema. É eu conseguir fazer com que ele não adicione ao ones se o número já estiver presente em choose. E se o número já estiver presente em choose, que ele seja removido do choose. Nessa segunda passada aqui, nessa terceira passada, ele vai remover do choose e vai ficar tudo zerado. E aí quando finalmente chegar o 3 da nossa listinha, ele vai adicionar o 3 ao ones e ele vai retornar o resultado correto. Essa daqui é a solução do problema. Só que ela é bastante rebuscada, ela é muito difícil de ver. E eu posso mostrar adicionando um set aqui, por exemplo, 3 vezes,
para mostrar que um número não interfere no outro. Na verdade, interfere, vai acabar embaralhando as coisas, só que a matemática é a mesma por trás dos bits. Porque, essencialmente, o que ele está contando não é se o número aparece, é quantas vezes aquele bit aparece. Então, por exemplo, se eu tiver 001, 001, 001, eu vou contar o quantas vezes esse bit aqui, esse último 1, apareceu. E se eu tiver um quarto 0001, esses três vão zerar e esse aqui vai se manter o mesmo. E aí, meio que não importa se aqui no meio eu tenho 111 e 111, porque no momento que um bit aparece 3 vezes, ele se zera, e no momento que ele aparece uma quarta vez, aí ele volta a ser inserido. Eu vou mudar um pouco esse exemplo para ficar um pouco mais fácil da gente conseguir visualizar isso. Se eu tiver vários 3, 2, 2 e 1, a gente vai conseguir ver os bits em si sendo zerados. Eu vou rodar e debugar aqui. No primeiro 2, o nosso ones, ele vai ser isso aqui. Ele vai ser 010. E o nosso choose vai ficar parado. Agora, eu vou adicionar esse 3 aqui, ó. O que vai acontecer? Esse bit aqui vai ser jogado pro choose. Então, aqui a gente teria o ones tem isso daqui. E o choose tem isso daqui. Esse bit, ele vai pro choose. Ele vai pro choose e ele vai ser zerado do ones. Só que o nosso número agora é o 3, então eu vou adicionar 1 aqui. Porque o que eu tô contando é o quantas vezes o bit apareceu. Vamos de novo para ficar bem claro. Meu primeiro número é 010. A primeira coisa que vai acontecer é que ele vai adicionar o 1 aqui. Só isso. Porque a gente tá contando bits, a gente não tá contando números. Meu segundo número é 011. É o 3. Esse bit aqui já foi contado, então ele vai pular do 1 pro 2. Eu vou tirar ele do ones, eu vou colocar ele no choose. E esse bit aqui não tá presente em nenhum dos dois. Então eu vou adicionar ele aqui no ones. O resultado final, segundo a minha lógica, é que no ones eu vou ter 1 e no choose eu vou ter 2. Aqui, no ones eu vou ter 1 e no choose eu vou ter 2. Agora, surge mais um 3. O que vai acontecer? Esse bit aqui vai pular uma casa, vai vir pra cá, no choose porque ele apareceu 2 vezes, e esse bit daqui vai desaparecer, porque ele tá aparecendo pela terceira vez, então a gente vai zerar ele. A gente zerou ele. O que vai acontecer é que no choose a gente vai ter 1, no ones a gente vai ter 0. E assim por diante, ele vai contando bit por bit todas as vezes que cada bit apareceu. Então, esse bit aqui, o primeiro bit à direita, nessa nossa listinha, ele vai aparecer um total de 4 vezes. E é essencialmente isso que a gente quer retornar. Porque se aparecer 3 vezes ele zera, se aparecer 4 vezes, quer dizer que ele é o item único da lista. Esse bit aqui, esse segundo bit, menos significativo, né, o bit do 2, vai aparecer 6 vezes. Então, nas 6 vezes que ele vai ser primeiro jogado aqui no ones, depois ele vai ser jogado aqui no choose zerado do ones, depois ele vai ser zerado de novo. Apareceu 3 vezes. Na quarta vez ele vem pra cá, na quinta vez ele vem pra cá, na sexta vez ele zera de novo. A mágica aqui da matemática é que todos os bits que aparecerem 3 vezes vão ser zerados. A gente não precisa saber o número certinho, a gente só precisa estar zerando os bits. E se eu ficar rodando isso daqui até o final, vocês vão ver o ones e choose mudando o tempo todo, indo pra 2, pra 1, pra 0, e até que no final a gente vai ter só o nosso 1 presente em ones, e esse vai ser o resultado final. E aqui ele printa 1. Se eu pegar isso daqui e eu colar a nossa lógica aqui na solução, e eu dar um submit, isso daqui vai resolver o problema. Essa é a solução do problema mais difícil que eu já vi no Stack Overflow.